O negócio é o seguinte, meus amigos, chegou aquele dia que vai mudar a vida de muita gente. Aquele momento mágico, jogadores liberados. Vamos dar uma olhadinha aí no pessoal que está chegando nas principais equipes do país. Corinthians, Balbuena e Yuri Alberto. Esse Yuri Alberto aí, meu Deus do céu, o corintiano tá fazendo uma reza brava aí para dar tudo certo. Bom, e quem vai fazer mais sucesso com as contratações, hein, Zupac? Assim, se você olhar a qualidade técnica do pacote de cada clube, o pacote do Flamengo é o melhor do ponto de vista técnico. Agora, se você olhar para o que cada clube precisa e aquilo que os jogadores vão entregar dentro dessa carência, dessa necessidade, eu diria que a melhor janela foi a do Corinthians. O Corinthians perde um zagueiro titular, que era o João Vitor, e contrata um zagueiro melhor, que é o Balbuena. E o Corinthians contrata um centroavante que, na minha opinião, só os melhores times do país têm do mesmo nível, que é o Hulk, que é o Pedro, que é o Gabriel. O Flamengo, o Palmeiras, por exemplo, não tem centroavante no nível do Yuri Alberto. E o Corinthians é um time que não tem centroavante. O Roger Guedes não está jogando bem, embora tenha feito um golaço, né? O Jô estava jogando razoavelmente bem, foi pra farra, foi embora. O Júnior Moraes não consegue jogar tecnicamente e agora está machucado. O Roger Guedes não é centroavante, não está jogando bem, embora esteja se esforçando mais, mas não está jogando bem. E o Corinthians contrata um jogador, de todos esses, eu até falei isso no Sport Center semana passada, de todos esses contratados, o mais improvável de estar no Brasil é o Yuri Alberto. Todos os outros têm algum motivo para estar no Brasil. O Yuri Alberto é um jogador de 21 anos de idade, que foi vendido por mais de 20 milhões de euros há menos de um ano. Não fazia nenhum sentido esse cara estar no Brasil. E esse cara está no Brasil e vai jogar como centroavante de um time que não tem centroavante. Além do Balbuena, que para mim melhora a zaga do Corinthians. Então acho que dentro dessa análise, a melhor janela é a do Corinthians. Então, eu concordo com a análise. Do ponto de vista técnico, a gente tem um Flamengo contratando os melhores jogadores tecnicamente, mas do ponto de vista da necessidade, né, do que o time vai crescer com esses jogadores, eu acho que o Corinthians é aquele que mais cresce. Só quem contratou 2 titulares foi o Corinthians. Eu acho que se o Yuri Alberto continuar a sua evolução e o Balbuena vier jogando no futebol no nível parecido com o que saiu, eu concordo com o Zupac, é o maior impacto que a gente vai ter nos elencos pela chegada dos jogadores, é da dupla corintiana. Mas precisa o resto também se recuperar, né? Não, tudo bem. Precisa ter o William, precisa o Renato Augusto, precisa o Michael, precisa também, senão... Isso é uma outra questão, mas assim, um jogador de 21 anos, jogador muito novo, com bastante potencial, às vezes evolui, às vezes não evolui. Então eu prefiro esperar para ver. Se vier crescendo, se mostrar o futebol da última temporada pelo Inter, por exemplo, e continuar melhorando, concordo. O jogador, inclusive, que não é no nível para atuar no futebol brasileiro. Eu até dá pra fazer uma polêmica com o Zupac, mas vou deixar passar. Depois eu falo no intervalo. Não, tá só. Ele citou 3 centroavantes. Eu ia perguntar se ele trocaria o Yuri Alberto pelo Rony, se pudesse, mas tudo bem, deixa pra lá. Se tivesse os 2 livres, escolhe não, se fosse técnico do Palmeiras, 2 livres, não para você começar a montar o time. O Abel pediu o Yuri Alberto no começo do ano, o Abel trocaria. Você acha que trocaria? Tanto que ele pediu. O Yuri Alberto só não está no Palmeiras porque o Inter não aceitou e vai vender ele para a Rússia. Você fez um pacote, você citou 3, você citou o Hulk, o Gabigol e o Pedro. E eu queria perguntar para vocês ali o seguinte, ó. Claro, sempre pode mais, seria legal ter mais um, faltou uma posição, mas... Quem resolveu os problemas ali? Quem se olha para o futebol agora, problemas resolvidos, não dá mais para chorar. Se todo mundo fizer o que pode, quem resolve o problema é o Corinthians. Porque tem mais problemas. Muita gente olha para a qualidade do elenco, levando em consideração que os caras estão jogando, não que eles podem jogar. A qualidade do elenco não é isso, é a qualidade dos caras que você tem. Se você vai conseguir ou não fazer esses caras jogarem, é outra história. Eu não acho que essas contratações aí mude a ordem. As contratações não são suficientes para o Atlético passar o Flamengo. Melhoram, mas ninguém passa ninguém. Mas eu acho todo mundo melhora. Aumenta a distância, aproxima. Não, eu acho que aproxima. Porque eu acho que por causa do Corinthians. Porque eu acho que se o Corinthians tiver... Não, eu tô falando dos 3. O Corinthians, sem dúvida, aproxima dos... Ele passa a ter condições de jogar... Se o Corinthians tiver a volta dos jogadores machucados no nível próximo do que eles estavam jogando... E a inserção dos novos contratados no nível próximo do que eles são capazes de jogar, o Corinthians com um time que até hoje o Vitor Pereira não teve, Sim. Mas com o time, o Corinthians é capaz de brigar no mata-mata, por exemplo. Mas você já achava que era o quarto? Sim. Então, eu também. Mas eu acho que então, com todos ele é um quarto mais próximo. Sim, ele é o quarto mais próximo dos 3. Tô de acordo. Mas não muda a ordem. E no mata-mata, o time principal, esquece o elenco. Você acha que o Corinthians ultrapassa um dos 3 acima?
Mas com jogadores Com toda a disposição inteiros disposição, fisicamente. todo capaz mundo de ali. ganhar de qualquer Acho um. que compete. Não é favorito, mas é capaz de ganhar de qualquer um. Até Também não é zebra. porque Não. aí a gente não está levando só em É conta uma questão de semântica a só. qualidade dos jogadores, né? Quer dizer, você também tem que considerar que é um Corinthians montado depois, é um Corinthians que tem um monte de cara voltando, enquanto a gente está falando de outros times, que bem o Palmeiras principalmente já consolidado com o trabalho do Abel. Um Flamengo que tem vários desses jogadores há muito tempo e que agora estão conseguindo, mas então você já tem muito mais elemento para saber o que funciona ou o que não funciona do que o próprio Corinthians tem. E no caso do Corinthians é mais teórico, né? Porque esse Corinthians A gente nunca não viu existiu. ainda, é isso. O Galo já existiu, o Flamengo já existiu, o Palmeiras existe. O Corinthians nunca existiu. Mas ele tem um senhor técnico para transformar a teoria na prática. Tem, só que é um time que ainda não existiu e o Vitor Pereira é o único que não é culpado disso. Mas é de fato um time que a gente está imaginando que um dia vai existir. O Zupa. Corinthians tem outra característica que não é o luxo dos jogadores contratados, que de fato são todos muito bons. O mercado do Corinthians foi muito bom desde agosto do ano passado. Mas o time que joga tem outra característica, porque o técnico é obrigado a fazer outro tipo de trabalho. Você esboçou aí falar do Fluminense, eu te cortei. Vamos voltar pro Flu, porque quem falou sobre o Fluminense foi o Ceni. Você falou que o Corinthians era pronto, lá vem Quarto melhor elenco. Quarta força. a quarta força, o Corinthians. Tá bom. A história de quarta força do Corinthians é mística. Dá sorte. Vamos lá. Agora, com os reforços, aí a questão da projeção potencial. Quarta força? Eu acho o seguinte, o Corinthians tem algumas peças que, quando chegaram, tinham perspectiva e ou não entregam por um motivo ou por outro. O Paulinho se machucou, o Juliano muito inconstante. Então, quando a gente pensa assim, o melhor que cada um pode apresentar, o que cada um estava apresentando, eu entendo essa confusão. Ainda assim, eu acho que com as peças que tem hoje, especialmente com os que acabaram de chegar, o Balbuena, com o Yuri Alberto, o Corinthians tem o quarto melhor elenco. Segunda-feira também de novidades no Corinthians. O zagueiro Balbuena, o xerifão, voltou ao Parque São Jorge. O Edu de Menezes chega trazendo tudo aqui para o Sport Center sobre o retorno do zagueiro paraguaio. O zagueiro Balbuena está de volta ao Corinthians. Jogador paraguaio de 30 anos que pertence ao Dínamo Moscou acertou seu retorno por um empréstimo de uma temporada. O atleta, que aqui no Corinthians foi muito feliz, em 136 jogos, marcou 11 vezes, conquistou 3 títulos, um campeonato brasileiro e 2 paulistas. O jogador chega elogiado pela comissão técnica do Vitor Pereira e serve também como reposição. Afinal de contas, o João Vitor foi para o Benfica. O Balbuena mal chegou, mas já está com sangue nos olhos. Já sabia, independente do Balbuena voltar ou não, o Corinthians já está brigando por tudo e vai continuar. Né? Tem um elenco muito grande, assim, você citou alguns jogadores de muita qualidade, e os jovens também que estão demonstrando muita personalidade. Essa mistura de juventude com experiência sempre traz bons resultados e está trazendo, né? A ideia é continuar com isso aí. Eu vim aqui para somar, eu não vim aqui com cartaz de titular, eu sou mais um aqui, vou tentar ajudar desde onde eu estiver, seja jogando ou não jogando, tentar aportar minha experiência, o que eu posso ajudar com o pessoal para poder seguir nessa caminhada e tentar conseguir os títulos. Enquanto o Balbuena regulariza sua documentação para ficar à disposição do técnico Vitor Pereira, o comandante deve ter retornos importantes contra o Coritiba nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. O William está de volta, recuperado daquela contusão no ombro. Outros atletas liberados pelo departamento médico, casos do Fagner e do Michael, também devem ser relacionados para este jogo, que pode ser especial para o Yuri Alberto. Quem sabe ele faz a estreia dele. Tá tudo certo com a documentação e ele pode ser relacionado e aí entrando em campo pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Toda a expectativa aí pela estreia do Yuri Alberto, uma peça realmente, um lugar carente do Corinthians. Balbuena de volta, um bom zagueiro, também faz gol, vai de cabeça lá pra frente. E o departamento médico, como a gente viu aí, começando a se esvaziar, até pensando no jogo contra o Flamengo, né, em agosto. Tem a possível chegada do Fausto Vera também, Bubu. A semana começa então com boas notícias pro VP da Fiel.
Há ótimas notícias, né? O que eu falei do Flamengo serve pro Corinthians. Uai, seu app de vídeos curtos.